Os sonhos dos homens nunca têm fim. A vontade herdada de Ohara ainda vive dentro da mente de Vegapunk. E com ela é repassada a todos os Mugiwaras as informações que ficaram perdidas e escondidas para que o mistério do século perdido de One Piece fosse revelado. One Piece capítulo 1066, o capítulo que eu considero mais importante de One Piece em muitos anos. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um capítulo de One Piece, capítulo 1066, o capítulo mais importante de One Piece na minha opinião. Para todos vocês que curtem muito a história da Robin, do século perdido, que tem um dos mistérios muito maiores até do que o próprio One Piece, na minha opinião, que é uma coisa que eu fico mais curioso. Gente, esse capítulo foi simplesmente um prato cheio. Vegapunk nos informou diversas coisas. Ficamos sabendo que um certo personagem ainda está vivo até hoje. Descobrimos um pouco sobre a criação do Exército Revolucionário e a conexão de Vegapunk com Dragon, entre muitas outras coisas. Gente, tem muita coisa legal nesse capítulo que eu gostaria muito de comentar com vocês. Por isso, fique sempre até o final do vídeo, bora conferir aí junto com o Mano Joe, beleza? Estou gravando, mais ou menos, deve ser 1h da manhã, porque o capítulo na gringa saiu à meia-noite. E sem mais enrolação, já vamos começar o capítulo, porque eu não quero ficar enrolando vocês não. Primeira coisa que a gente vai ter ali na história de capa, o Caesar e o pessoal chegando ali na Companhia Nagerma, chegando lá na ilha móvel deles, e aí nós vamos começar de fato o capítulo com os Mugiwaras ali estranhando toda a situação do Vegapunk, principalmente porque ele mencionou sobre um reino antigo muito avançado. Todo mundo fica super curioso, e pra quem esperava que o Oda ia dar uma enrolada, não, ele não enrolou, ele explicou tudo pra gente. Ele chega a mencionar pra gente sobre o Dr. Clover, que ele conheceu ele, que era um grande arqueologista que arriscaria toda a sua vida pra descobrir, pra lançar luz, pra saber o que aconteceu com o século perdido e o que tanto o governo mundial esconde. Ele chega a mencionar que um maquinário foi escavado e a partir desse maquinário eles descobriram que havia um reino antigo, porque esse maquinário era muito avançado e foi criado no século perdido. E tudo isso bate com as pesquisas que haviam em Ohara. Por isso, ele mesmo pergunta pra Robin, quando ela chega a questionar ele, se ela não pode contar pra ele as coisas. E aí a gente vê que tem coisas que a Robin agora pode dar luz pra gente e explicar. Porque normalmente a gente vê ela descobrindo uma coisa ou outra, mas tudo que os Mugiwaras descobrem, ela também descobre. Mas ela não revela exatamente todos os estudos que tinham ali em Ohara. Então esse é o grande momento. E é então que ele começa a contar sobre o passado de Ohara, quando houve o Buster Call, e principalmente que o pessoal de Ohara descobriu vestígios desse reino antigo, e graças a esse conhecimento, quando eles conheceram, quando eles começaram a descobrir alguma coisa ali, o Vegapunk pensa que foi por isso que foi mandado ali um Buster Call, porque eles querem esconder o que havia acerca do século perdido. De acordo com os estudos dele, ele tem uma teoria, que é a mesma teoria que o pessoal tinha em Ohara, que no século perdido existia esse reino antigo que acabou tretando de alguma forma. Eles ainda não sabem o motivo, mas houve um conflito entre os 20 reinos que se tornariam ali Enteiriubitos e criariam um governo mundial. Ou seja, os 20 reinos tretaram com o reino antigo, não sabemos exatamente o motivo, criaram um governo mundial e o restante da história a gente já sabe. E para assegurar que o pessoal não ficasse sabendo sobre os vestígios desse reino antigo, simplesmente todo mundo ali é eliminado. Assim mesmo como o próprio Insama quis eliminar ali o Sabo, até porque ele descobriu um grande segredo desses 20 reinos. E o que eu posso imaginar nesse momento é que o Insama, na verdade, era ele quem coordenava os 20 Tenryubitos, né? Os 20 primeiros reinos ali que criaram o governo mundial, e a partir disso eles sempre tiveram um rei, mas colocaram como 20 reinos pra falar que era, tipo, algo igual a todos, que o governo faria um bem para o restante do povo, depois deles erradicarem de vez o século perdido. Agora, como eles acabaram com esse século perdido e tiveram armas muito mais fortes para bater de frente, isso a gente ainda não sabe, mas provavelmente esses 20 reinos podem ter pegado armas do pessoal do reino antigo e usado
contra eles. Aqui é apenas uma possibilidade minha, mas vamos continuar aqui no capítulo. Todo mundo fica super chocado e quem sabe dessas informações acaba sendo eliminado. Por isso, dessa forma, o Zop já começa ali a ficar meio desesperado, fala assim, não, por que você tá contando isso pra gente? Você tá maluco? Não quero mais saber disso, porque senão isso daqui é um perigo. Se a gente tem informação, significa que a gente vai morrer. Porém, toda essa história do conflito é apenas uma conjectura ali que o Vegapunk, ele traçou na sua mente e que é a mesma coisa com que Ohara tinha pensado. Tanto que a Robin vai confirmar isso nesse capítulo. E as atitudes do governo mundial contra Ohara, contra o conhecimento, contra as coisas que haviam nesse século perdido, meio que são como uma confirmação que tudo realmente aconteceu dessa forma, visto que eles não queriam que todo mundo soubesse da verdade sobre o mundo. É então que a Robin, ela faz ali algumas perguntas pro Vegapunk, por que ele tá falando isso? Os estudiosos tinham realmente uma teoria, mas por que isso interessaria tanto? E o Vegapunk começa a falar pra gente que ele tem receio ali do governo, dessa afiliação ao governo, porque ela não faz tanta diferença, porque ele não descobre as coisas do governo. O governo, ele não fica sabendo só por estar dentro do governo. É algo muito além do próprio Vegapunk, e são informações que estão escondidas até pra ele. Então ele tá ali sozinho no meio do breu. E nesse momento também, olha só o que ele fala. Se o governo mundial souber que ele sabe de alguma coisa, e agora provavelmente o Insama já se ligou ali com a Leia do Vegapunk, ele seria eliminado. É por isso que ele acha que ele vai ser eliminado ali em Egghead. E por isso ele tá passando todo o conhecimento à frente para os Mugiwaras, para que eles possam fazer essa parte de expansão da verdade e revelar toda a verdade pro mundo. Pelo menos é assim que eu imagino. E aí a Robin começa a perguntar como que ele sabe de tudo isso, porque todos os livros de Ohara, bom, todos eles foram queimados, todos eles foram pra vala, né? Só que aí, olha que frase, essa frase é muito impactante, porque mesmo num quadrinho pequeno, acho que o Oda podia colocar num quadro muito grande, que o desejo de Ohara, a vontade de Ohara ainda vive, ainda existe. Nossa, esse momento eu falei, meus queridos, a saga da Robin é a minha favorita, é o passado dela, tudo que acontece, todas as reviravoltas que tem em Water 7, em Enies Lobby, tudo que acontece é a minha personagem favorita de One Piece. Então, cara, essa parte do século perdido pra mim é o capítulo mais importante. Tipo, é muito mais importante que o One Piece, sabe? Eu não quero nem saber direito o que é o One Piece. Eu quero saber sobre tudo que aconteceu no passado ali, no século perdido. A verdade sobre o mundo. Eu amo demais essas coisas de arqueologia. E bom, é nesse momento que o Vegapunk começa a falar, ó, Ohara foi destruída, beleza. Só que teve uma menina ali que ainda sobreviveu, que ainda obtém muitos dos conhecimentos, mas não é só isso. Porque depois do incidente do Buster Call, o Vegapunk pagou uma viagem por conta própria pra poder ir lá visitar e prestar suas condolências, porque ele conhecia o Dr. Clover. Assim como Clover era um estudioso, o Vegapunk também era. E eles eram íntimos, eles eram amigos. E olha só que detalhe, a gente fica sabendo que o Clover, ele viajou ali por uns mares ali, querendo descobrir sobre a verdade do mundo e tudo. E teve, em certos momentos, que ele foi preso ali pela própria marinha, mas depois de um tempo ele sossegou e foi aí que ele foi para Ohara, juntou ali com um monte de outros estudiosos e eles começaram a estudar juntos ali em Ohara. É ali que se forma Ohara, mas depois, obviamente, a gente já sabe, ocorre o Buster Call e a maioria daquelas pessoas, quer dizer, grande parte de todas elas morreram. E é então que ele revela pra gente que ele foi pra Ohara, ele foi lá prestar as condolências, colocar ali no túmulo e tal do Clover, só que aí no meio da ilha, ali bem no meio ali, tinha um lago, e nesse lago estavam todos os livros ali de Ohara. O pessoal de Ohara jogou aqueles livros lá porque era o tesouro deles, os livros, o conhecimento que eles passariam para o futuro das pessoas de todo o mundo está lá naquele lago. E então todos os livros ele vendo lá e falou assim, pô, vou levar essa parada aqui para Punk Hazard. Então nos seus momentos finais, enquanto rolava o Buster Call, o que a mãe da Robin, nossa, que personagem sensacional, o que a mãe da Robin e todos eles fizeram no final das contas foi pegar todos os livros, jogar naquele lago, embora, vamos lá, né, como que os livros sobreviveram ali na água por um tempo ali, eu não sei, mas sobreviveram, é um mangá, vamos relevar, né. O detalhe de tudo isso é que os marinheiros, eles eram ignorantes demais, eles não sabiam o real valor daqueles livros e o que aqueles livros escondiam, então se alguém acabou descobrindo, passou batido, e nisso que passou batido, o Vegapunk iria querer pegar pra ele. E aí a Robin se lembra do seu passado, tudo que a mãe dela falou pra ela, que o Sol falando também que a mãe dela era uma pessoa incrível, que ela devia ter muito orgulho pela mãe dela, e que a mãe dela protegeu ali o livro, eles ainda tinham um dever de salvar
todo aquele futuro. O futuro deles, o desejo, o tesouro, o que mais importava para eles era o conhecimento. E os conhecimentos estavam dentro dos livros. E esses livros todos foram salvos. Gente, esse momento, nossa, foi um bagulho que quando eu li ali eu falei, mano, me lembrei, foi nessa parte que eu me apaixonei completamente por One Piece. Foi na parte da Robin, assim. Eu já tava curtindo pra caramba, mas chegou na parte da Robin, foi tipo um momento pra mim. Só de lembrar disso, a Robin começa a chorar, eu me emocionei lendo o capítulo, e é então que o Vegapunk ele fala pra gente, ó, eu queria levar realmente pra Punk Hazard, mas já tinham outras pessoas lá. E sabem quem eram essas pessoas? Gente, pra vocês que se lembram dessa saga ali, do Dory e do Brog, acho que é assim que é o nome deles, gente, provavelmente eram eles os gigantes comandados pelo Sol, ou seja, o Jaguar de Sol ainda está vivo, ele não morreu. Bom, muitos vão falar assim, pô, não matou, o Oda fez a gente se emocionar à toa. Pô, mano, eu nem liguei, mano, eu quero saber do século perdido, o que se dane se ele tá vivo, se ele tá morto. Então o Sol pediu pra que eles cuidassem desses livros e levassem pra Elbaf. E junto com o Elbaf, quem tá ali? O Dragon. Mano, que momento. Mano, foi cada coisa, cada revelação nesse capítulo que foi um absurdo, velho. Porque enquanto o Vegapunk tava vendo os gigantes aí pegando todos aqueles livros, simplesmente o Dragon aparece e fala assim, e aí, cabeçudo, tá aí, malandro? Aí o cabeçudo do Vegapunk tem apenas 43 anos, ele não é tão velho assim como a gente acha. E aí, então, o Dragon e ele começam a conversar e todos esses livros vão ser passados para Elbaf e em um certo momento o Vegapunk ele vai fazer ali uma viagem meio clandestina para chegar em Elbaf, conversa com o Sol, ele deixa ver ali todos os livros e o Vegapunk guarda tudo na cabeça. Agora, ele deve ter feito algum experimento para guardar todas as informações e continuar as pesquisas de Ohara, porque a vontade de Ohara ainda vive. Meus queridos, essa parte foi sensacional. E ainda mais com a conversa do Dragon, que não gosta de guerras, ó, ele não gosta de guerras, mas ele teve que se sujeitar a isso para poder combater o governo mundial. O Sol sobreviveu a tudo isso, ele estava cheio de bandagens, mas conseguiu pedir que as outras pessoas ali, que os outros gigantes conseguissem ajudar e levassem tudo para Elbaf. Juntamente, claro, com o exército revolucionário que estava unido a eles já nesse momento. E a partir do momento que Ohara é destruída, que o Dragon vê que o governo mundial está passando dos limites, ele resolve tomar uma atitude e criar o exército revolucionário para bater de frente com eles. Também é dito pra gente que o Vegapunk ele acaba se unindo ali ao governo mundial, porque o governo mundial tem grana e o exército revolucionário não tinha grana, não tinha money para suas pesquisas. E querendo ou não, o Vegapunk é um estudioso, ele quer sempre estar estudando. E sem dinheiro, sem pesquisa, então obviamente ele precisava ali se juntar ao governo mundial, porém ele não curte tanto assim o governo mundial, o que importa mesmo são as pesquisas, mas é um cara muito gente boa. Aliás, a aparência dele é totalmente bizarra, gente. Eu vi uns comentários falando que do mesmo jeito que tem a aparência dele, é parecido com o pessoal da Lua. Eu não achei nada a ver com os Minions, não achei nada a ver com os piratas lá da Lua, não achei nada a ver com nada. Pode ter uma conexão aqui e ali, mas o Vegapunk mesmo deve ser um humano normal, tipo, um estudioso mesmo. Outro detalhe dessa cena que é muito importante é a fala do próprio Vegapunk quando o Dragon tá falando que ele vai bater de frente com o governo mundial e tudo mais. Ele fala assim, ó, não perca de vista o objetivo final, tipo, o objetivo de verdade, Dragon. Agora, esse objetivo talvez seja que o Dragon, ele reconhece que ali no governo mundial, na marinha, há pessoas boas, como o próprio Vegapunk fala, não tem só pessoa ruim por ali, enquanto todos nós, a gente costuma julgar muitos marinheiros e todo mundo, pá, mas a gente já viu que tem várias pessoas como Kobe, a gente já viu que tem várias pessoas, por exemplo, como Fujitora, pessoas que são boas dentro da marinha, que na verdade estão cegas pelo que o governo mundial ensinou e doutrinou todas essas pessoas. Então, cara, vai aí um ponto interessante, porque o Dragon, ele luta contra algo muito maior do que só a marinha. Não é a marinha, só a organização da marinha. Tem pessoas boas lá dentro, mas ele luta contra o alto escalão que pode e quer destruir com o mundo inteiro em benefício próprio. Destruir no sentido de, tipo, eles vão conviver lá numa ditadura, uma tirania, enquanto todo mundo tá na merda. E o legal do Dragon é que, mano,
cada frase sensacional, porque apenas por questionar a autoridade ali, o pessoal de Ohara foi simplesmente extinto, foi simplesmente acabado. E é então que, falando isso, essas palavras, cara, eu falei, mano do céu, velho. Tipo, o Dragon encarnou um revolucionário mesmo, assim, tipo, não é só um exército revolucionário só no nome. E aí, então, ele vai criar ali um exército, né, junto com o Bartolomeu Kuma e o Ivankov, são os fundadores ali do exército revolucionário. E um detalhe interessante é que o Dragon não gosta de guerras, mas vai enfrentar o governo mundial, e eu aposto que tudo isso, não só depois de saber sobre Ohara, mas também depois de ter lido todos os arquivos de Ohara, ou então ter conhecimento dessas coisas para derrubar de vez com esse mundo. Essa parte é demais, e aí a gente passa pra frente, onde o Vegapunk fala que continuou a pesquisa de onde o pessoal de Ohara parou, então o desejo de Ohara continua vivendo, através não só da Robin, mas através do Vegapunk e outras pessoas, a vontade herdada. Nossa, eu gosto muito desse negócio da vontade herdada, porque não é um negócio só jogado, é simplesmente um negócio muito bem feito que o Oda criou, que vai além de uma motivação shonen de ser o rei dos piratas, é uma vontade herdada, sabe? Então eu acho isso muito legal, tanto que a Robin chora ali, se emociona, ela fala assim, obrigada por ter continuado com o sonho da minha mãe, de todo mundo lá de Ohara, o meu sonho. Eu falei, mano, isso foi demais! E o próximo arco depois desse é Elbaf, já tá confirmado depois disso, porque a gente vai querer descobrir essas coisas e com certeza a Robin vai pedir pro Luffy pra que eles possam ir direto pra Elbaf. Bom, é nesse momento que o Vegapunk começa a levar todo mundo pra uma outra sala, que ele quer mostrar alguma coisa lá pra eles, e aí que corta essa parte do capítulo, a gente vai ali pra parte do Luffy. E aí, então, enquanto eles estão brincando ali com aquele robozão gigante, simplesmente aparece um velhinho ali e é o Vegapunk. O corpo real do Vegapunk acaba aparecendo, ele tava preso ali nos escombros e tal. O Luffy acaba tirando ele, a Bonnie olha pra ele e fala assim, ele é esse canalha aqui, não sei o que, papapá. Já começa a querer tretar com ele, mas ele fica muito feliz, ele já reconhece o Luffy, provavelmente porque os seus outros cobaias ali, os seus outros Vegapunks já informaram pra ele, então por isso que ele já tá sabendo, e ele fala assim, pô, eu queria que você viesse mesmo. Então ele, mano, ele vai explicar muita coisa, provavelmente até mesmo sobre a própria Akuma no Mi. Mano, meu Deus, velho, tem tanta explicação que esse cara pode dar que é simplesmente absurdo. E aí eles começam a usar ali o seu sapatinho muito doido, e aí vai todo mundo pro alto e acaba o capítulo. Gente, puta merda, que capítulo sensacional, quanta informação legal, cara. Sabe, esses capítulos que são cheios de informação assim, quando é desse jeito, né, o capítulo passado, por exemplo, de One Piece eu não curti tanto, mas esse aqui, ele revela um monte de coisa. Ele explica o que aconteceu lá em Ohara, depois de Ohara, mostrou quem é o Vegapunk, mostrou a conexão dele com o Dragon, mostrou que ele quase entrou ali pros revolucionários, mas eles eram pobres demais pra fazer parte, ou seja... Na hora de ajudar ele até ajuda, mas já que você é pobre eu não vou me unir a você não. E a cara do Vegapunk é a cara do Einstein cuspido, tá ligado? Nossa, cara, gostei demais, um capítulo sensacional de One Piece. Mano, cada capítulo de One Piece que eu fico muito doido, eu adorei demais, gente. Tem muita coisa que aconteceu nesse capítulo. E graças a isso eu já começo a formular aqui minha ideia sobre o século perdido. Porque antes eu imaginava que esse século perdido, né, esse reino antigo, na verdade ele seria até que um reino, entre aspas, assim, ruim, né? Agora eu já não começo a ver mais ele dessa forma, principalmente imaginando que esses 20 reinos que subiram, que viraram os Tenryubits, blá 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 blá, na verdade todos eram governados pelo Insama e ele provoca esse conflito. Ainda não tenho ideia se esse reino antigo ele era totalmente bom ou mal, mas provavelmente era mal ali, de certa forma, em algum momento pelo menos. Mas tudo começa já a pipocar no meio da nossa mente e a gente começa a querer saber mais sobre esse século perdido, principalmente agora que o Vegapunk vai mostrar alguma coisa nova pra eles, e essa é a parte legal, porque a Robin vai descobrir muita coisa. Talvez o próprio Road Poneglyph esteja ali. Já pensou nisso, gente? Nossa, se está com o Vegapunk esse tempo todo, nossa, ia ser demais, né? Mas eu acho que tá em Elbaf. Bom, de toda forma, gostaria muito de saber o que vocês acharam desse capítulo, que foi o melhor capítulo de One Piece pra mim, assim, em anos, assim. Não que os outros não tenham sido bons, né? Mas esse aqui, ele superou vários níveis pra mim. Nossa, eu amo quando fala de... Quando a Robin tem um destaque ali, não por ser a Robin, assim, por mulher, não sei o que, nada a ver. Não, porque a história dela é sensacional e porque eu gosto dessa parte de século perdido, arqueologia, pesquisa do mundo. Nossa, acho muito louca, gente. Bom, mano, eu tava fazendo, até uma próxima. Fui! Valeu!